Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui para você uma videoaula de soma interna de um polígono, tá? Vamos aqui ver algumas propriedades e no final vamos fazer um exercício, dois exercícios na verdade aí, para a gente aí aprofundar nosso conhecimento. Vamos lá, vamos à aula e toca aí a vinheta. Então a soma interna de um polígono, a gente vai utilizar aqui como referência uma figura aqui, um quadrilátero, tá? O quadrilátero é uma figura que vai ter quatro lados, tá? Então nós temos aqui quatro vértices, ou seja, são os cantos, tá? O encontro dessas arestas, tá? É uma polígono, uma figura fechada do tipo simples, tá? Em que a gente vai ter aqui o mesmo número de lados, o mesmo número de ângulos e o mesmo número de vértices, tá? Então tá aqui a figura, tá? Então a figura que a gente mostrou aqui para você. Sabemos que quando você pega uma figura, né, você quer unir dois vértices em lados diferentes, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui esse lado aqui, eu quero unir esse vértice com esse outro lado aqui, a gente traça. Então a diagonal quando você vai ter dois vértices em lados diferentes, tá? Então posso ter esse vértice, então estou unindo esse ponto A até o ponto B, vamos imaginar que seja esses dois pontos, tranquilo? Então, se você percebeu, a gente acabou formando, né, figuras dentro desse quadrilátero. Então, a gente vai mostrar aqui para você, tá? Então, olha lá, então a gente formou aí, se você pegar, cortar a figura, a diagonal dividiu esse quadrilátero em dois triângulos iguais, tá? Então a gente cortou, levantou ela aqui para você poder observar com mais calma, né? E a gente percebeu que além dessa figura que a gente está colocando aqui, a gente forma outra figura aqui também aqui embaixo, ó. Olha lá, então a parte de vermelho está especificando que você tem um outro triângulo, né? Então você tem o primeiro triângulo que a gente mostrou para você, e você tem o segundo triângulo quando você traçou, quando você tracejou essa diagonal dentro dessa figura aqui, esse quadrilátero. Então tá aí, ó. A gente tirou, cortou novamente o triângulo e você percebeu que você formou um segundo triângulo dentro dessa figura, tá bom? Você teve aqui o triângulo 1, né? Tivemos o primeiro triângulo, tivemos o segundo triângulo, tá? E não sei se vocês lembram, a gente inclusive até fez um exercício aí no canal, que a soma interna de qualquer triângulo que se preze, ele vale 180 graus, tá? Então eu tenho o primeiro triângulo que forma 180 graus, eu tenho o segundo triângulo, tá? Que forma também 180 graus. Se você somar os dois triângulos que está dentro desse quadrilátero, tá? Que a diagonal dividiu, esse triângulo dividiu esse quadrilátero em dois triângulos iguais, você tem 180 mais 180, né? Então tá aí, ó. Então, se você somar os triângulos 1 e 2, você chega na somatória de 180 mais 180, isso vai dar 360, tá? Vamos agora para o pentágono, né? Percebe-se que o pentágono, a gente vai analisar somente a questão dos seus vértices, tá? Que também vai ter o mesmo número de lados, o mesmo número de ângulos, tá? Certo? Então tá aí, ó. Então tá aí esses pontos brancos. Então tenho 5 vértices aí na nossa figura. Tá aí, ó. Então tenho 5 vértices. Então já sei que pentágono, ele é uma figura que vai ter 5 lados, 5 vértices, tá? Então eu vou pegar aqui apenas vou analisar apenas vou apenas analisar apenas o vértice. Vamos ver quantos triângulos a gente consegue formar dentro dessa figura, ó. Então tá aí, ó. Repara que eu estou unindo esses dois vértices em lados diferentes, né? Vamos ver se ainda tem mais um. Tem, né? Olha aí, ó. Então vamos ver quantos triângulos a gente conseguiu formar na figura. Vamos lá. Então tá aí, tem o primeiro triângulo, tá? Você tem o segundo triângulo, tranquilo? Aí você tem o terceiro triângulo. Então, novamente, lá da ideia de soma interna de triângulos, você sabe que cada triângulo desse ele vai ter 180 graus. Então, como eu tenho 3 triângulos, ó, então a somatória de cada triângulo vale 180 graus. Nesse caso, como eu tenho 3 triângulos, se a gente somar
180 mais 180 mais 180, isso vai me dar uma somatória de 540 graus. Aí você pergunta se a pessoa sempre fazer isso. Não, pessoal, existe uma fórmula que a gente vai estudar essa fórmula a partir de um exemplo que a gente vai colocar aqui para você, tá? Não precisa você ficar o tempo todo pegando a figura, pega um vértice, une com o outro lado, aí você divide a figura em triângulos. Não precisa disso, tá? Então, existe uma fórmula direta que a gente vai analisar agora, tá? Existe uma fórmula que a gente vai analisar. Então, a fórmula é essa aqui, ó. É o nosso SI. Essa fórmula ela é fixa e essa fórmula ela vale 180 vezes n menos 2, tá? 180 n menos 2. Então, ou seja, esse n representa o número de vértices, número de lados, se ele der para você o número de ângulos, tá? Isso é um polígono. Polígono é uma figura que ele vai te dar uma figura fechada do tipo simples e vai te caracterizar de acordo com a situação. Então vamos ao exemplo. Então o n é o número de lados. Então fazendo a substituição, vamos lá. Então olha lá. Então fazendo a substituição eu tenho, no lugar do n eu coloquei 14, né? Então fazendo essa subtração aqui, ó, 14 menos 2, isso vai me dar 12. 180 vezes 12, vamos à nossa resposta. Isso vai me dar uma soma interna de 2160 graus. Tá bom? Tranquilo? Vamos ao exemplo 2. Bem, galera, aqui voltamos. Bem, galera, então vamos ao exemplo 2, tá? Então já tiramos aqui o dado da questão, que ele falou que o número de lados para a gente calcular era 23, tá? E a soma interna, ele quer que a gente descubra dessa figura de 23 lados, certo? Então, basta a gente fazer a substituição e a gente chega à nossa solução, tá? Então, a soma interna vai ser, ó, SI é igual a 180 vezes... O N é o 23, então vai ficar 23 menos 2, tranquilo? Então, a soma interna vai ser 180 vezes 21. Então, o SI vai ser, ó, 3.780. Tranquilo? Então tá aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.